Hoje eu converso com Mariana Cruz, que é coordenadora de Relações Governamentais da Tembici. Olá, Mariana, tudo bem? Oi, bom dia, Marina. Tudo bem, e você? Mariana, pergunta básica, assim, para começar, conta um pouquinho para a gente da história da Tembici. A Tembici nasceu em 2009 com o projeto de conclusão de curso do Maurício em engenharia dentro da Universidade de São Paulo. E então a universidade recebeu o Pedalusp, que foi o primeiro projeto piloto, né, de compartilhamento de bicicletas. Depois ele ter feito intercâmbio e ter visto que esse modo de deslocamento, né, de bicicleta compartilhada funcionava muito bem em outros países, ele decidiu tentar implementar isso aqui em São Paulo. Depois de alguns anos, ele conheceu o Tomás, que é o nosso outro sócio, que, né, com uma visão empreendedora, decidiu transformar esse projeto em uma empresa. E aí, hoje, a Tembici já está em mais de 10 cidades, tanto no Brasil, Argentina e Chile. Então, E ele fazia, que curso que ele fazia na USP? Era engenharia engenharia mecânica. mecânica? Uhum. Que legal. Porque geralmente quando a gente pensa assim, falar de mobilidade, essas questões todas, a gente liga mais à arquitetura, e não a um engenheiro mecânico, por exemplo. O que é muito, parece mais significativo ainda que um engenheiro mecânico, que talvez estivesse pensando em carros, estar pensando em bikes e pensando em mobilidade de um jeito diferente, né? Eu acho que a gente ainda carrega bastante disso, dessa preocupação e do cuidado, né, do estudante de engenharia, quando a gente fala que todo o processo da Tembici, todo o processo das bicicletas da Tembici, ele acontece dentro da Tembici, né? Então a gente tem a nossa própria fábrica em Extrema, toda a parte de logística, o cuidado, né, muito cuidado com a qualidade e o processo de atendimento para garantir que as bicicletas estejam com a manutenção em dia, muito bem cuidadas, nas ruas disponíveis para a população. Passa por um controle de qualidade muito grande da própria Tembici. Então, acho que isso talvez tenha bastante a ver com esse perfil de engenheiro mecânico do Maurício mesmo. São Paulo foi o piloto do projeto, mas hoje a Tembici está em outros lugares também. Como é que foi esse processo de expansão da Tembici? A gente... Tá. Quando a gente vai para uma nova cidade, né, a gente depende de dois principais fatores. Ter a regulamentação naquela cidade e ter um apoio, né, um patrocinador. Então, também vocês vão perceber que dificilmente a gente tem as cores da própria Tembici nas bicicletas. A gente depende, né, para poder conseguir oferecer um sistema bastante acessível para a população, a gente precisa ter um apoiador no projeto. Então, quando a gente... Uma fase de grande expansão do projeto foi justamente na Copa, né? Quando a gente estava pensando em levar infraestrutura para algumas capitais. O Itaú, que foi, né, o primeiro grande apoiador do projeto, decidiu investir em bicicletas compartilhadas. E aí, por isso, a gente tem essa primeira grande expansão nas cidades que foram sede da Copa. E aí, hoje, as expansões elas acontecem muito por uma questão do reconhecimento, né, da importância da bicicleta, e aí cada cidade lança um edital de licitação ou um chamamento para credenciamento, termo de cooperação e afins, e aí a gente constrói junto com a cidade um novo projeto. Mas aí você falou que precisa de uma regulamentação. Essa regulamentação, então, seria por parte do legislativo da cidade, ter que começar essa regulamentação? Normalmente, quem lança as regulamentações tem sido direto pelo executivo, né? Tanto por uma questão de competência quanto por interesse pela pauta. A gente tem diversas questões que são levadas, né, pelo legislativo com relação à organização do espaço público, mas quando a gente fala das obrigatoriedades de cumprir essa regulamentação, né, e também da parte de fiscalização das empresas que operam, aí a gente está falando da competência do executivo. Então, no caso de São Paulo, por exemplo, a gente tem um credenciamento, né, que foi lançado pela Secretaria de Transportes em 2017, teve primeiro um decreto e depois algumas resoluções com relação a isso, e aí tem a possibilidade de diversas empresas operarem. No caso de cidades como Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Porto Alegre, os contratos eles são feitos através de licitação. Então aí é realmente o executivo que tem que lançar esses editais de licitação com todas as especificações, né? Então
No caso de São Paulo, a gente tem que apresentar uma série de documentações com relação à empresa e também onde a gente quer se organizar na cidade. Então, a Secretaria de Transportes é responsável por tanto avaliar a parte da implementação de cada estação, quanto ver se elas estão conectadas com a malha cicloviária da cidade, toda a estrutura da cidade. A ideia é que os dois projetos caminhem juntos, né? A gente com as estações de bicicleta e a cidade com a infraestrutura cicloviária. Então, assim, antes do projeto ir para uma cidade, a cidade tem que ter minimamente uma estrutura cicloviária já para vocês poderem implantar todo. Isso, com certeza. A gente vê, assim, que a parte da oferta de infraestrutura cicloviária é o grande diferencial para o uso de bicicletas no geral, né? Tanto as compartilhadas quanto as particulares, assim. Então, quando a gente pensa em criar uma estrutura, né, um sistema de bicicleta em que as estações estejam conectadas, a gente precisa que seja seguro para o nosso usuário a circulação entre essas estações, né, a circulação nessa rede. Então, uma estrutura cicloviária que não necessariamente tem que ser uma ciclovia, pode ser ciclofaixa, ciclorota, enfim, tem algumas, ou uma zona, né, de velocidade reduzida, tem algumas classificações que permitem essa circulação de bicicleta, é essencial para que tenha o sucesso e as pessoas realmente se sintam seguras e confortáveis para circular dentro do sistema da bicicleta compartilhada. Tá, acho que agora uma curiosidade que é minha e de todo mundo, como é que funciona a logística dessa distribuição e como que vocês planejam, assim, porque eu imagino que tem um fluxo, às vezes, que é muito maior de um lugar para o outro, e aí sobra a bicicleta num lugar e falta no outro. Como é que acontece essa logística toda da Tembici? Um ponto muito interessante que eu acho das bicicletas compartilhadas é que todas as viagens geram dados, né? As bicicletas, elas têm GPS, elas têm comunicação entre as bicicletas e as estações os nossos sistemas de acompanhamento das bicicletas. Então, a gente tem equipes que estudam a necessidade a gente chama de deploy, né? De levar as bicicletas para os pontos todos os dias de manhã, então já prevendo que da estação X saem muitas pessoas, e da estação Y chegam muitas pessoas, então eu preciso que essa estação X tenha muito mais bicicletas e que a estação Y tenha muito mais vagas para as pessoas chegarem, né, e encaixarem as bicicletas. E que esse perfil ele muda, né, de acordo com o horário do dia. Então tem o pico da manhã, o pico do final do dia, tem algumas cidades, algumas regiões da cidade que tem também um pico na hora do almoço, principalmente agora que a gente fala bastante da questão da cicloentrega, né? E para conseguir fazer com que a logística funcione bem durante toda a operação, a gente estuda muito as cidades. Então, a primeira equipe que aprofunda, né, o estudo com relação às cidades é a nossa equipe de planejamento urbano. A gente tem uma equipe composta por engenheiros, arquitetos, que estuda o perfil das cidades. Então, qual o perfil de deslocamento, se é uma cidade que usa muito carro, muito ônibus, muito deslocamento a pé, como que é a questão de toda a infraestrutura, como que é a concentração de motivos de viagem, né? Então, de trabalho, de equipamentos públicos, né? Então, escola, pontos de saúde, por exemplo, enfim. Estudar todo o perfil da cidade para escolher onde colocar essas estações. Então, tem que ser a confluência, né, da estrutura cicloviária com os motivos de viagem, e aí, com base nesse estudo das cidades, a gente organiza essa distribuição logística. Então, hoje, principalmente em São Paulo, que tem um movimento pendular bastante intenso, né? A gente tem aí, por exemplo, de manhã, que todo mundo vê ônibus e metrôs, enfim, todo mundo indo sempre para o mesmo lado, e no final do dia sempre voltando no mesmo lado. Então, numa cidade como São Paulo, a nossa equipe logística trabalha bastante para redistribuir as bicicletas dependendo do horário do dia. Então, a gente tem horários marcados no dia em que a gente tem que pegar de um lugar e levar para outro. Deixa as estações mais vazias ou estações mais cheias, dependendo do que a gente já prevê que vai acontecer dessa redistribuição. Eu achei sensacional saber que é um sistema vivo, que vocês estão monitorando o tempo inteiro e que pode mudar. Depois da pandemia, vocês tiveram muita mudança? Tivemos. São Paulo foi muito interessante que esse movimento pendular que foi sempre muito marcado, né? E acho que desde a época da escola eu me lembro de estudar isso, ficou muito mais distribuído.
Legal. Então, a gente tinha ali, né, a gente ainda tem um movimento bastante marcado ali na Faria Lima, por exemplo, que a gente tem a confluência, né, de a saída do metrô ali no Largo da Batata e a ciclovia, né, da Faria Lima, que é uma ciclovia bastante direta, bastante estruturada, e os escritórios na outra ponta, né, ali Itaim, Vila Olímpia. Então, a gente tinha esse fluxo muito, muito marcado, e aí nos horários de ida ao trabalho, né, pela manhã, o resto da cidade ficava com um fluxo bem mais fraquinho, assim. Então tem bastante fluxo entre as outras estações, mas ele não era tão marcado se comparado com o da Faria Lima. Mas com o home office, né, as pessoas trabalhando de casa, a gente percebeu tanto a queda desse movimento pendular ali na Faria Lima, mas o aumento em diversas outras regiões da cidade. Então, também, recentemente, a gente, inclusive, estudou a realocação de algumas estações. Então, em setembro, a gente fez a realocação de algumas estações para atender mais esses bairros em que a gente percebeu um aumento de fluxo. Porque tem algumas empresas até que estão escolhendo ficar só no home office agora, né? E não estão... Talvez não voltem, né? E eu acredito que essa pessoa que usava a bike para ir trabalhar, ela vai continuar usando o bike para fazer as coisas dela no dia a dia, né? Talvez esteja em outro bairro agora. E o que a gente também fala muito é isso, da questão de você entender a bicicleta como rotina, né? Então, às vezes a pessoa começou a usar porque um dia estava trânsito e viu que indo pela ciclovia ia ser mais rápido, que acontece bastante, mas aí viu como isso é simples e fácil, pode ser adotado para a rotina. Então, se a pessoa está trabalhando em casa, aí já começa a pensar, mas se eu for encontrar com alguém, eu posso ir de bicicleta também. Se eu for, enfim, resolver alguma coisa ali de compras ou burocrático, alguma coisa assim, eu posso ir de bicicleta também. Então, vai entendendo a bicicleta como uma forma de deslocamento mesmo de todos os dias. E esse ponto que você comentou, Marina, é muito importante, da questão do sistema ser vivo. A gente realmente monitora o sistema literalmente todos os dias, de entender como um dia foi diferente do outro, como teve essa questão da mudança, né, com relação à pandemia, e a gente, inclusive, estudando, né, taxas de isolamento com novas regulamentações das cidades. Então, a depender de como, por exemplo, cidades de orlas algumas deixaram as orlas interditadas, como isso afetou o sistema. Então, a gente literalmente acompanha o sistema todos os dias para pensar sempre como a gente pode aumentar, né, potencializar o uso, porque a ideia da bicicleta compartilhada é que a gente consiga fazer com que uma bicicleta seja usada, né, compartilhada mesmo pelo maior número de pessoas. Então, como a cidade é viva, a gente tem que manter o sistema vivo também. Porque também pode ir acrescentando as bikes, né, conforme a demanda for acontecendo, né. Uma coisa interessante que você me falou várias pessoas usam então para trabalhar mesmo. Sim. Não é assim, que a maior parte da demanda da Tembici é lazer. Tem muita gente que usa para ir ao trabalho todo dia e voltar. Isso. A gente tem como, assim, um dos perfis mais marcantes, assim, de uso de São Paulo, realmente do uso para trabalho, para deslocamento. A gente tem, claro, um uso muito interessante aos domingos, quando as pessoas vão passear e tudo mais, mas quando a gente fala do usuário da Tembici, a gente fala de um usuário fidelizado, um usuário que realmente incorpora a bicicleta como atividade do dia a dia. E aí a gente tem hoje praticamente 70% dos nossos usuários nessa faixa, né? E aí isso traz para a gente 2 pontos muito positivos, que é realmente a incorporação e ter a bicicleta como um modal, não a bicicleta como uma oportunidade, um passeio, enfim, mas a bicicleta realmente como um modal de deslocamento. Então traz esse peso, né, como assim, precisamos dessa estrutura e que as pessoas se sintam cada vez mais confortáveis para incorporar a bicicleta como trajeto. E também como forma de deslocamento, mas também traz para a gente uma responsabilidade grande, que eu preciso garantir sempre a qualidade e a disponibilidade dessas bicicletas, porque de manhã, quando a gente está com pressa, né, 5 minutos faz bastante diferença. Então, por isso, a nossa parte da logística é acompanhada bem de pertinho, assim, para sempre ter pelo menos uma vaga na estação quando você chegar e pelo menos uma estação para você conseguir, pelo menos uma bicicleta para você conseguir retirar
quando você precisar usar a bicicleta. Porque é uma baita responsabilidade, né? Você tá levando, a pessoa conta com vocês para ir para o trabalho, então assim, tem que estar lá mesmo, tem que estar funcionando. Me fala um pouquinho aqui, eu tô aqui esperando, já tô começando a pensar em, bike infantil e tal. Que tipo de bike a Tembici tem para compartilhar? A Tembici usa uma tecnologia chamada PBSC, que é uma tecnologia própria para compartilhamento, né? As bicicletas da PBSC, elas têm uma duração de uma vida útil, né, de 10 anos. Então, a gente está realmente falando de bicicletas que são bastante resistentes para aguentar as intempéries, né? Então, às vezes as pessoas falam, mas eu vejo as pessoas batendo a bicicleta, ou, nossa, se de andar tanto não estraga a bicicleta, alguma coisa assim. Não, a bicicleta é realmente projetada para aguentar o tranco do dia a dia. É isso mesmo. E um ponto que eu acho interessante também dessas bicicletas de compartilhamento é que a ideia é sempre pensar em quem não é um super ciclista. Então, a gente conseguir deixar as pessoas confortáveis para pedalar. Então, a bicicleta é para todo mundo pedalar. O centro de gravidade dela é diferente. Ela é uma bicicleta mais fácil. Você consegue se equilibrar mais fácil, sentir que você tem o controle da bicicleta de uma forma mais fácil. Então, ela também é uma bicicleta pensada em ser só para aquele sistema. Então, a gente usa peças exclusivas para que elas não possam se confundir com outras bicicletas aí pela cidade no dia a dia. Mas a bicicleta, ela é uma bicicleta realmente para pessoas mais altas, mais baixas, enfim, mas que sabem realmente pedalar, que estão tentando, né, estão começando ali a pedalar pelas cidades. Então, é uma bicicleta bastante diversa. Tem a bicicleta adulto e a infantil. A gente teve bicicleta infantil, a gente não tem mais. Não. Eu tinha visto lá que tinha umas bicicletas infantis. A gente não tem mais a bicicleta infantil, a gente teve até um sistema de compartilhamento em Santos e no Recife. E no Recife a gente acabou retirando o sistema porque não tinha uso, né? A gente tem, às vezes, a oferta da bicicleta infantil, ela acaba sendo mais para esses pontos de lazer, onde até, né, os pais se sentem mais seguros ali para ter as bicicletas ofertadas para as crianças do que em um sistema geral para a cidade, né? Então, acho que a gente ainda está em uma fase de construção da infraestrutura e de incorporar o uso da bicicleta como um hábito, para daí depois a gente começar a inserir as crianças nesse cenário, né? E quais são as maiores dificuldades que a Tembici enfrenta? Então, vou colocar o sistema aqui numa cidade nova. Quais são as maiores dificuldades? Ou mesmo aqui em São Paulo, para mudar esse sistema, porque é um sistema vivo, vocês têm que fazer várias adaptações o tempo inteiro. Quais são as dificuldades? Uma grande dificuldade que a gente tem é realmente as cidades incorporarem a bicicleta como uma política pública. É um tema que a gente está falando aí de mais de 10 anos de Tembici, mas quando a gente fala de regulamentação, 10 anos acaba sendo pouca coisa. Então, a gente ainda tem algumas cidades com uma regulamentação não pensada para bicicleta compartilhada e não pensada também para essas cidades vivas, né, em que a gente pode realocar as estações. Então, hoje em São Paulo, a gente tem, para cada estação de bicicleta, a gente tem um processo que demora por volta de 20 meses. Então, quando você fala de uma mudança de... Quando você fala de uma mudança de cidade, uma mudança de perfil em que a gente queira se adequar ao perfil da cidade... Nossa, 20 meses é muita coisa. Pois é, e aí, então, a gente acaba chegando um pouco depois, né? Um pouco depois do que a cidade tenha mudado o perfil, mesmo que a gente entre com os processos, enfim. Acho que a gente tem que caminhar para uma facilitação, né, para um incentivo a esse modal que é sustentável, que é um modal ativo, o modal inclusive recomendado pela OMS agora, né, durante esse período pandêmico, como forma de deslocamento. E hoje a parte de licenciamento, de regulamentação, não tem acompanhado toda essa discussão em torno da bicicleta. Também. É isso, a velocidade da discussão em torno da bicicleta. Então, acho que hoje esse é uma das questões que a gente enfrenta
que são mais preocupantes, assim, mais sérios, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. E aí um outro ponto é a compreensão de que a gente realmente precisa desses apoiadores, né? Então aqui em São Paulo a gente vê que as bicicletas são laranjinhas, são as cores do Itaú. Em Vila Velha, por exemplo, que a gente tem, elas são azuzinhas, então em cada cidade elas têm uma cor diferente, porque é muito importante que a gente mantenha a lógica do sistema ser acessível, para justamente dar aquele clique da pessoa de manhã falar, putz, mas né, tá trânsito, tal coisa vai pesar no bolso, vou de bicicleta. Então, para fazer a mudança, né, essa virada de chave para começar a usar mais as bicicletas, é importante a gente manter esse caráter da acessibilidade. E para isso a gente precisa que esse alto investimento, né, que a gente está falando dessas bicicletas super tecnológicas e com 10 anos, né, de vida útil, a gente precisa que um parceiro divida a conta, né, com a gente. Então, entender a importância que é ter esses parceiros com a gente. Então, quando a gente fala de ter ali o logo, né, do parceiro na bicicleta, no caso de São Paulo, do Itaú, ele está ali dividindo a conta, então ele não é uma propaganda, mas é uma forma de apoio e incentivo à mobilidade ativa nas cidades. Então acho que tem que ser é importante que elas sejam analisadas de formas diferentes, porque inclusive a Prefeitura de São Paulo está agora avançando com um estudo com o Banco Mundial relacionando o quanto se cada pessoa que anda, né, de carro decidir trocar a viagem por uma bicicleta, o quanto a cidade economiza, em termos de saúde pública, né, do SUS, seja pela mobilidade ativa, a pessoa em si ficar mais ativa e mais saudável, seja por questão de acidentes, né, porque você diminui muito o risco de acidentes quando você fala da circulação por bicicleta, ou até por diminuir o trânsito, o quanto a cidade também, né? Manutenção. E quando a cidade consegue produzir mais, né? A gente tem dados do SEBRAP de 2018 de que as pessoas que vão para o trabalho de bicicleta, elas produzem 12% mais do que as pessoas que vão de carro, de ônibus, com outro meio motorizado. 12% mais? Isso. É muita coisa. E então a gente está falando de um ganho, inclusive, econômico para o PIB, né, da cidade. Então, são assim, quando a gente fala de bicicleta, ela é mais a ferramenta de transformação que impacta diversos setores. Então, a saúde, a economia, a própria educação, né? Então, entender da questão do espaço público e o compartilhamento, né? Compartilhamento viário, são diversas áreas. Pelo que você me disse, assim, parece que o mais difícil é a pessoa querer virar a chave, né? Começar. Porque parece que depois que começou, encanta e aí vai. Sim. E aí é nessa viradinha de chave que a gente trabalha bastante, assim. Então, para ter essa virada de chave é muito importante ter a infraestrutura, né, cicloviária. E aí a gente, como empresa, a gente trabalha mostrando sempre para o usuário o quanto a bicicleta é positiva. Então, por exemplo, a cada viagem a gente envia para o usuário o quanto aquela viagem é equivalente em economia de carbono. Então, né, se você é uma pessoa preocupada com sustentabilidade, com essa crise climática, essas questões, você recebe ao final de cada viagem o quanto você colaborou, né, para poder evitar emissões de carbono. Mas também, se for por uma questão de exercício, né, questão de energia estética, a gente também manda no mesmo relatório o quanto de calorias foram economizadas, né, foram gastas durante esse trajeto. Então, a gente sempre trabalha mostrando para o usuário quais são os benefícios da bicicleta, dessa mobilidade ativa, dessa mobilidade sustentável. Então, assim, como a gente consegue, uma pessoa por vez, mudar as cidades e fazer essa revolução nas cidades, né? Que essa, inclusive, é a nossa missão. Então, entender um pouco que a soma, né, da pequena mudança de hábito de todo mundo que a gente consegue realmente mudar a cidade em que a gente vive. Você me falou uma coisa e eu fiquei aqui pensando em paralelo, que vocês começaram a pensar no projeto de expansão quando vinha a Copa para o Brasil, né? E aí pensar em levar essa estrutura para as outras cidades. Quando um turista vem aqui para São Paulo, ele
pega a bicicleta e vai? Ele realmente tem essa coragem de desbravar São Paulo de bike? Sim, sim. A gente tem, em todas as cidades em que a gente opera, a gente tem os planos avulsos, né? Que são esses planos, ou planos de final de semana. Que são justamente planos para fomentar isso de você conhecer a cidade, seja um turista novo, ou seja, às vezes a gente mesmo, né? Morando aqui em São Paulo, a gente fez bastante campanha com relação a isso durante a pandemia para você conhecesse melhor essa cidade. E aí, um ponto que facilita muito isso, a gente tem o trajeto das bicicletas compartilhadas no Google Maps, por exemplo. Você consegue colocar, se você vai, por exemplo, do Parque Ibirapuera para a Avenida Paulista, enfim, os pontos turísticos da cidade, você coloca esse trajeto no Google Maps, ele vai te falar qual é a estação mais próxima para você pegar ou para devolver, e se tem bicicleta, se tem vaga, todas as informações relacionadas ao trajeto, elas aparecem no Google Maps. Então, essa é mais uma dos pontos que a gente pensou, né, de facilitar esse clique, né, a viradinha de chave de pensar, vou conhecer a cidade de bicicleta. Uma coisa assim, vocês têm um banco de dados muito extenso, né? Desde 2009, construindo esse banco de dados. Não sei se você pode abrir aqui, mas assim, quais são as coisas mais interessantes que vocês descobriram nessas pesquisas todas? A gente tem, inclusive, uma área de pesquisa que é bastante interessante e a gente trabalha muito próximo, né, a equipe de dados com a equipe de planejamento urbano, que é assim, para entender qual o impacto desses dados, né, e o que fazer com todos esses dados, porque realmente são muitos. Mas acho que pontos interessantes que a gente vem descobrindo quando a gente antes perguntava, né, o gênero das pessoas quando elas faziam a inscrição no sistema, e aí um ponto que particularmente me chamava muita atenção é que a gente tem uma divisão de gênero do uso da bicicleta compartilhada muito mais igualitária, né, entre os gêneros do que a gente tem do uso da bicicleta em geral na cidade. E isso tem muito a ver com a questão da segurança, porque as mulheres, no geral, e a gente foi, né, procurar por que era esse dado, a gente viu algumas referências internacionais também. A gente viu algumas referências internacionais também, porque tem esse ponto, né, de que as estações, elas estão alocadas em pontos que já tem uma segurança, né, para se pedalar, e você não precisa se preocupar em levar ou trazer a bicicleta. Então, a questão do roubo, furto, enfim, não deixa de ser uma preocupação, né? Porque você entrega a bicicleta ali e tira ela ali. E você também consegue fazer a integração modal. Então, você não precisa necessariamente, se você morar distante do ponto em que você vai, enfim, que é o motivo da sua viagem, você não precisa fazer o trajeto todo de bicicleta. Pode fazer uma parte com o metrô, pode fazer uma parte de ônibus, por exemplo, e aí fazer a última milha, que a gente chama, né, os últimos 1 a 3 quilômetros de bicicleta. Mas aí é a confluência desses fatores, né, de você se sentir mais segura, tanto com relação à infraestrutura, quanto com relação à segurança pública mesmo. E aí a oferta de bicicleta, com essa bicicleta que eu falei que ela é mais fácil de pedalar. Fácil, eu fiquei interessada. Então a gente vê essa diferença, né, entre homens e mulheres ciclistas ser menor em sistemas de compartilhamento. E aí outros dados interessantes que enfim, a gente acompanha frequentemente, que são os novos fluxos que surgem sempre que surge um trecho novo de ciclovia. Então, como eu falei, a gente acompanha, né, o fluxo das viagens. E às vezes a gente vê, mesmo sem alterar as estações, porque como eu falei, elas demoram bastante para serem autorizadas, a gente vê, por exemplo, tinha sempre, né, esse fluxo bastante marcado ali da Faria Lima, mas a gente não tinha uma conexão entre Faria Lima e Paulista. A Paulista também tem um fluxo bastante marcado, né, também por ter ali uma estrutura e ter uma confluência aí de motivos de viagem bastante concentrada. Mas aí, quando a gente teve a ciclovia da Rebouças construída, a gente começou a ver a conexão entre esses dois fluxos que eram tão marcados. Que legal. A gente, mantendo as estações onde elas já estavam, ao construir, né, ao lançar a ciclovia,
a gente começou a ver o risquinho ali novo no mapa. Então, isso também é muito legal de acompanhar como você comentou, como a gente é vivo, como a gente acompanha a mudança das cidades e como uma mudança, às vezes, em um trecho que pode ser pequeno para a cidade, pode ter um impacto para tanta gente, né? Porque para aparecer ali com o fluxo marcado no mapa, quer dizer que muitas pessoas usaram Sim. fizeram esse fluxo, usaram esse trajeto. E é legal, assim, com você contando tudo isso, dá para entender que a Tembici também, a bicicleta compartilhada, funciona como realmente o start, né? Porque, por exemplo, se eu tô insegura para pedalar, então eu começo com a bicicleta de vocês, me sinto... Bom, a bicicleta já é mais fácil de pedalar, já ajuda quem tá começando. Uhum. E aí você vai perdendo medo e vai desbravando mais, né? Vai começando, pegando gosto mesmo pela coisa, e aí... Sim, a gente tem muitos usuários que realmente reportam isso, né? Que, eu comecei a usar, eu usei o plano, né, de final de semana, depois resolvi comprar o mensal, depois o anual, depois fui viajar de bicicleta, depois comprei minha bicicleta, enfim. É realmente a ideia, né, das bicicletas estarem localizadas bem próximo a pontos de metrô, de ônibus, é que você realmente comece a fazer o trajeto e pense, nossa, essa bicicleta aqui, nessa cor chamativa aqui em cima, parece que tá me convidando para usar a bicicleta. E a ideia é justamente essa, que ela te convide a usar. Assim, uma das coisas que eu gosto mais é que você não tem um compromisso. Você vai lá, vai usar a bicicleta, depois você vai devolver, não é sua, você não vai ter que guardar na sua casa. Se você comprou, às vezes você compra e se arrepende, ou às vezes você queria um outro modelo. Então você tem um tempo ali para começar nessa vida de bike, até depois você começar a pensar em viajar de bike, fazer as outras coisas, né? Então é bem legal. Agora, uma outra curiosidade também, que deve ser não só minha, de todo mundo, fala sobre a bicicleta elétrica, por favor. Com certeza. A gente tem a bicicleta elétrica, tem um projeto piloto pequenininho aqui em São Paulo, de bicicletas compartilhadas, mas a gente tem um projeto muito interessante com o iFood. Então, também devem ter visto algumas vermelhinhas aí pela cidade, que são as bicicletas elétricas. É um projeto específico para entregadores, né, aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, a gente tem 500 bicicletas que estão no sistema de compartilhamento também, que a gente instalou durante, né, o período da pandemia, então a gente instalou em setembro, e já fazem muito mais viagens do que até as bicicletas comuns, assim. Então, é realmente um sucesso. Mas aqui em São Paulo, especificamente, a gente viu tanto uma necessidade quanto uma oportunidade, né, da oferta das bicicletas elétricas para entregadores, porque a bicicleta, além de ser uma inovação e ser super interessante e tudo mais, quando a gente fala de ciclo entrega, a gente está falando de potencializar as distâncias dessa ciclo entrega, né? Porque quando a bicicleta ela é recomendada para trajetos de 3 a 5 quilômetros. Mas quando a gente fala de bicicleta elétrica, a gente está falando de passar de 8 quilômetros de recomendação. E aí, em cidades como São Paulo, praticamente 70% das viagens são feitas até 3 quilômetros. Então, se a gente está falando até 8 quilômetros, a gente pega uma faixa gigante, né? Uma faixa muito expressiva das viagens na cidade. E aí, também, pensando em ciclo entregadores, quando a gente tem a bicicleta elétrica, que no nosso caso é de pedal assistido, né? Que é uma bicicleta que você mantém todo o controle, né, da bicicleta, ela não dá arranque, não tem freios bruscos nem nada, mas ela traz uma facilidade, uma leveza para pedalar, que quando você usa a primeira vez é bastante impressionante, assim, parece que tem alguém, quando você está aprendendo a andar de bicicleta, alguém empurrando ali nas costas, porque você não sente, né, questão de aclives, declives, não sente, assim, tanta as diferenças de relevo na cidade, e também cansa muito menos, né, quando a gente fala de ciclo de entrega, a gente está falando de pessoas que pedalam 30, 40 quilômetros por dia, assim, então a bicicleta ajuda muito nas condições de trabalho mesmo, né? Dessa fatia da população. E a bicicleta, como eu falei, a bicicleta elétrica, ela é um brilho no olho, assim, de você sentir que tá aprendendo a andar de bicicleta de novo. Só explica um pouquinho mais a diferença entre o pedal assistido e, por exemplo, como se fosse um motor mesmo que fosse o tempo inteiro. A bicicleta com pedal assistido, ela tem um auxílio. É como se você
pedalasse uma vez e a bicicleta pedalasse 2 por você. Então, você ainda precisa pedalar. Eu ainda preciso pedalar. Isso, você ainda precisa pedalar. É por isso que você mantém o total controle da bicicleta. Não tem risco de apertar um botão e acontecer alguma coisa. Não, você continua pedalando. Se parar de pedalar, ela para. Se você parar de pedalar, ela para. Completamente. Não é uma moto. É uma bicicleta. É uma bicicleta, isso. Aí, por isso que é pedal assistido, ela te dá uma assistência. As nossas bicicletas, elas têm, você pode regular o nível de auxílio, né, de assistência. Então, se você for subir ali uma ladeira, você provavelmente vai querer colocar no nível 3 de auxílio. Mas a grande diferença é essa questão de ter realmente o controle de todas as movimentações da bicicleta. Então, em termos de uso, de facilidade de uso, posso pensar em uma única diferença, que é o peso, né? As bicicletas elétricas, elas são mais pesadinhas. Muito mais pesada. Ela chega a ter uns 10 quilos a mais que a bicicleta comum, né? Que a gente chama de bicicleta comum. Então, ela é mais pesadinha, só que você não sente porque ela tá te ajudando a pedalar. E aí é importante estar atento à questão da bateria, né? Você precisa carregar a bicicleta. Então, aqui em São Paulo, a gente faz essa oferta das bicicletas para os entregadores, mas elas são todas carregadas, são todas... o ponto de retirada são todos pontos privados, né? Quanto tempo ela aguenta? São 60 quilômetros. É pela distância. Sim, é bastante. E aí também, voltando na questão da gente estudar bastante as cidades, né? Acaba variando um pouco de acordo com o clima, com a temperatura da cidade. Então, é isso, uma média de 60 quilômetros. Mas a gente mesmo? estuda Tem a ver bastante. com o clima também, isso? Pois é, mas a gente estuda bastante as cidades numa forma bastante completa, até para saber a duração da bateria da bicicleta elétrica. E vocês pretendem passar esse projeto da bike elétrica além da cicloentrega? Com certeza. Por favor, põe na listinha aí. Com certeza. A gente tem um potencial de uso, né, das bicicletas em São Paulo muito grande. Hoje a gente tem 2.700 bicicletas na cidade. E pelo tamanho, né, de São Paulo, quando a gente compara com Paris, Nova York, por exemplo, a gente poderia ter um sistema muito maior. Mas aí, como eu comentei antes, a gente precisa de passinho em passinho. De passinho em passinho, de ter, né, outros apoiadores e sempre o sistema crescendo de forma adensada, né? Então, a gente, para manter essa rede, vai crescendo de forma bastante adensada. Então, a ideia é realmente trazer a bicicleta elétrica para o sistema de compartilhamento no geral, mas isso demanda algumas questões com relação a regulamentação, autorizações, enfim, que a gente já está correndo atrás disso, mas inclusive esse ano a gente recebeu um aporte, né, como startup, a gente recebeu um aporte de série C, e aí a grande parte desse aporte é realmente destinada à mobilidade elétrica mesmo, então a ideia é aumentar a nossa frota de bicicletas elétricas com certeza. Porque aqui em São Paulo, às vezes a distância é grande, né, do trabalho até a casa da pessoa, então talvez com a bicicleta elétrica ela consiga eliminar os outros tipos e ir só de bike elétrica, entendeu? Que talvez pedalando não dê coragem, né? Mas... Sim, e um outro ponto que até é curioso quando a gente fala de bicicleta elétrica, em alguns estudos de sistemas internacionais, algumas pessoas sinalizaram que elas preferem andar de bicicleta elétrica até porque sua menos. Então... Então, assim, quando você fala para ir ao trabalho, né? Você depende no trabalho. Você depende de uma estrutura do seu trabalho. Não são todos os lugares que tem. E aí, quando a gente coloca a bicicleta elétrica, isso deixa de ser uma preocupação. Então, a gente tem sim, né? Tanto interesse quanto assim, uma oportunidade, uma potencialidade muito grande de uso da bicicleta elétrica aqui em São Paulo. Pela questão da distância, pela questão do perfil de uso. E assim... tamanho mesmo da cidade, né? A gente tem muita gente aqui na cidade. As bicicletas elétricas, elas chegam a ser compartilhadas até 3 vezes mais do que as bicicletas comuns. Então, é a chance da gente trazer mais pessoas para esse sistema e trazer esse benefício do uso da mobilidade sustentável e ativa para mais pessoas. Tá lembrando, pessoal, que a Tembici vai estar lá no Congresso, sábado agora, a partir da 1h30, expondo a bicicleta elétrica, tá? Então, não deixem de ir, vai lá, dá uma olhadinha na bicicleta, não vai poder andar, mas ela vai estar lá para você ver, tirar todas as suas dúvidas. Inclusive a Mariana vai estar lá fazendo uma palestra. Então, compareçam ao congresso, por favor.
Com certeza, a gente espera vocês lá. Eu esqueci de fazer mais alguma pergunta? Acho que é isso. Deixa eu ver aqui, peraí. Importância do uso da bike, pesquisas comportamentais, aporte CLC você falou agora. Você quer falar mais sobre ele, não? Acho que é bem o público, né? Tipo, acho que é o público mais interessado nos benefícios da bike, na diferença de bike elétrica, por exemplo. Que acho que a gente falou bastante. Tá, só posso fazer uma última pergunta? Não sei se você tem uma história engraçada que aconteceu no Tembice, uma coisa assim? De usuário, apaixonado pela bike. Tem uma coisa interessante. Tá, então vou falar. Mariana, agora sim, para encerrar, em grande estilo, me conta uma coisa interessante, uma história engraçada, assim, que aconteceu em todos esses anos de história da Tembice com algum usuário. A gente tem em São Paulo um sistema também que é o Cidade Tiradentes, né? A gente tem um bicicletário em que as pessoas podem guardar as bicicletas particulares, né, lá por até 3 dias, e a gente faz o empréstimo das nossas bicicletas. Como o Cidade Tiradentes fica um pouco mais distante do resto do sistema, ele tem regras de uso diferente. E as pessoas podem tirar a bicicleta e ficar 12 horas com a bicicleta, né? Então você chega ali no Cidade Tiradentes, retira a bicicleta, pode dormir, né, com a bicicleta e devolver no dia seguinte. E é justamente isso. A gente começou a receber fotos das pessoas dormindo com a bicicleta na cama, assim, deitadas com a bicicleta. E, enfim, acho que sempre tem, né, a preocupação quais palavras usarem, mas gerou muitas gargalhadas lá na Tembice, sim. Elas estão sendo bem cuidadas, hein? Com certeza. Estão dormindo. Mariana, muito obrigada. Eu ainda tinha várias dúvidas, mas a gente vai fazer um podcast de 3 dias e eu sei que você vai estar sábado no Congresso, então, pessoal, sábado no Congresso, a partir da 1h30, Clube Espere, ok? Combinado. E também a gente pode continuar a conversa no Congresso, tirando todas as dúvidas e mostrando as bicicletas lá, com certeza. Eu vou olhar de pertinho essa bicicleta, que eu fiquei muito interessada na bike elétrica, de verdade. Muito obrigada, Mariana. Obrigada a vocês.